Há uma nova ordem mundial, gente. Não é mais nem informação, ela já está posta. Ela já está posta, né? Por exemplo, o Putin, nessa semana, defendeu a criação de um parlamento dos BRICS, com um sistema de compensação interbancária de nível global próprio a rivalizar com o sistema SWIFT, ainda que eles não estejam falando em substituir o dólar ou em criação de uma moeda própria para um curto ou mesmo para um médio prazo, já há discussão de uma nova ordem econômica global não centrada nos Estados Unidos. Imaginar que os Estados Unidos vão deixar essas coisas acontecerem sem lutar para manter a sua hegemonia é ingenuidade. E a coisa na política internacional, gente, ela não está nem um pouco tranquila, tá? Não está nem um pouco tranquila. A OTAN elevou o tom do discurso contra a China, tá? Eu vou botar aqui na tela para vocês o discurso, tá? Do representante da OTAN, uma coisa bastante assintosa, tá? Security is global, not regional. Putin's não tem war is legenda, fueled tá? Então, by mas está aí those para who quem do not entende share our imperialês. values. Iran and North Korea provide direct military support, while China is propping up Russia's war Ó, ele economy. está acusando a China, tá, This is de not just a ser uma temporary facilitadora coalition of minions, decisiva it is a da major guerra da strategic Rússia contra a shift. Ucrânia, em And função we de must estar remain negociando, clear-eyed as the fornecendo threat, insumos to para a the guerra, threat it poses. ou seja, colocando As a NATO culpa da guerra, allies agreed né, today, também na China. in our summit declaration, Hoje a China OTAN, has gente, become ela a é decisive um dos neighbor maiores of perigos Russia's para a war against humanidade. Ukraine. Tá? And China's support É o braço armado increases dos the Estados threat Unidos, Russia poses é o braço to imperialista Euro-Atlantic dos Estados security. Unidos na Europa. Allies have stated clearly that China cannot E a questão, enable the gente, largest é que conflict in Europe in a China responde a isso. Tá? A China respondeu a essa declaração, tá? A declaração do chinês está aqui também. Essa aqui está legendada em inglês. Deixa eu colocar aqui para vocês. Mas eu tenho aqui a tradução. Basicamente, o que ele está dizendo ali, aqui na tradução que eu encontrei, tá? A resposta completa seria o seguinte, tá? Nós nos opomos firmemente à disseminação de desinformação pelos Estados Unidos sobre o suposto apoio da China à indústria de defesa russa, para a qual não há nenhuma evidência de apoio. Repudiamos e rejeitamos as declarações errôneas dos Estados Unidos. Logo após a eclosão da crise na Ucrânia, os Estados Unidos alegaram falsamente que a China estava fornecendo apoio militar à Rússia. Até hoje, os Estados Unidos não ofereceram nenhuma evidência substancial. Até mesmo os chefes militares dos Estados Unidos admitiram que a China não forneceu assistência militar à Rússia na crise da Ucrânia. As estatísticas mostram, na verdade, que mais de 60% dos componentes militares importados pela Rússia e itens de uso dual vêm dos Estados Unidos e de outros países ocidentais. 95% dos principais componentes russos destruídos pela Ucrânia vêm do Ocidente. 72% das partes ocidentais das armas fabricadas na Rússia vêm de empresas americanas. Como os Estados Unidos explicam isso? Além disso, os Estados Unidos e seus aliados ainda não pararam de negociar com a Rússia. No ano passado, seu comércio com a Rússia alcançou mais de 130 bilhões de dólares, representando 18% do comércio exterior da Rússia. A maioria dos países do mundo não se envolve nas sanções contra a Rússia, nem interrompe seu comércio com a Rússia. A China é apenas o bode expiatório dos Estados Unidos. É hipócrita e uma demonstração de padrões duplos dos Estados Unidos acusarem falsamente a China de nossas trocas comerciais e econômicas normais com a Rússia. Os Estados Unidos frequentemente se autoproclamam campeões da justiça, defensores dos direitos humanos e policiais do mundo. Mas o que tem feito é atiçar as chamas, semear discórdia e criar confrontos e rivalidades. Quem é o culpado pela crise na Ucrânia? Quem está por trás dos conflitos regionais, guerras e crises prolongadas? Quem é a maior fonte de instabilidade que danificou a paz global? O mundo está atento. Deixe-me deixar claro mais uma vez que a China não é criadora da crise na Ucrânia, nem é uma parte dela. Dito isso, não ficamos apenas assistindo a crise se desenrolar. Em vez disso, trabalhamos ativamente para possibilitar negociações de paz e uma solução
política. Nunca buscamos alimentar as chamas, nunca lucramos com a crise e muito menos fornecemos armas a qualquer parte do conflito. Essa posição é clara e consistente. Com base nisso, há comércio e cooperação empresarial normais e legítimos entre empresas chinesas e de outros países, incluindo a Rússia. Incluindo a Rússia, em conformidade com as regras da OMC e princípios de mercado, não cabe a certos países julgar. Os Estados Unidos poderiam muito bem refletir sobre a causa raiz da crise e fazer algo pela paz em vez de serem um juiz injusto nessa crise. Os Estados Unidos nunca devem esperar que a China pague pelos erros que os Estados Unidos cometeram. E a China nunca aceitará a transferência da culpa, bullying e coerção dos Estados Unidos. Eu achei fortíssima a declaração resposta da China, tá? Porque os Estados Unidos não podem simplesmente sair por aí contando a sua versão da história e não serem rebatidos. Então vejam, há uma nova ordem mundial, gente. Não é mais nem em formação, ela já está posta. Ela já está posta, né? Por exemplo, o Putin, nessa semana, defendeu a criação de um parlamento dos BRICS, com um sistema de compensação interbancária de nível global próprio a rivalizar com o sistema SWIFT, ainda que eles não estejam falando em substituir o dólar ou em criação de uma moeda própria para um curto ou mesmo para um médio prazo, já há a discussão de uma nova ordem econômica global não centrada nos Estados Unidos. Imaginar que os Estados Unidos vão deixar essas coisas acontecerem sem lutar para manter a sua hegemonia é ingenuidade. Então agora, se preparem. É muito difícil a gente encontrar verdade nas declarações, nos releases passados para a imprensa internacional pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. É muito importante que a gente se posicione neste momento de maneira anti-imperialista a favor do Sul global, não ignorando as contradições deste bloco, que é extremamente heterogêneo, não passando pano para nenhum tipo de agressão, mas se colocando como Sul global, que, portanto, tem interesses econômicos em comum frente à dominação imperialista do Norte global, capitaneada pelos Estados Unidos.